Saudações, meus amigos. Vamos entrando aí, vamos compartilhando. Vamos falar hoje de processo legislativo. Aliás, tem um desafio. Quem conhece esse som? Algum de vocês aí conhece esse som aí que tá tocando de fundo? Alguém vai dizer que conhece. Esse som é de 20 anos atrás. Eu era moleque na época ainda ouvindo essa música. Brinde. Eu ouvi essa banda sem antes ela nem começar a fazer sucesso no Brasil ainda. Ela veio começar a fazer sucesso depois. Ah, seu pai, tá me chamando de velho, aí é sacanagem. Isso se chama Creed. A primeiro CD deles de 1997. Comecei a ouvir antes de fazer sucesso no Brasil. E me chama de velho na cara dura, o pai dela que ouve. Aí não pode, né? Vamos lá então, meus amigos. Creed é uma banda de rock que não existe mais. Os membros se separaram, né? Então essa é uma música que eu ouvi há 20 anos atrás, né? Eu trouxe aí pra vocês. Uma pessoa lembrou, me chamou de velho, mas tá valendo, né? Falou que o pai dela que ouve a música. Vamos lá, meus amigos, vamos começar a nossa live de hoje. Recebi primeiramente aqui, ó, recebi em primeira mão a nova edição do meu livrinho Delegado de Polícia em Ação, 5ª edição. Boa tarde, quinta edição. Então, meus amigos, já tá lá no site para vender, ficou muito bacana. Tá super atualizado, foi lançado em junho, tá com julgado até junho, não saiu nenhum julgado ainda para acrescentar, né? Então o livro ainda está 100% atualizado, vai ter sorteio aí, né? E o livro já tá com desconto no site, né? E o livro acabou de ser lançado, além daquele preço que está no site, eu não consigo no momento, né? No momento. Tá bom? Mas assim que eu for possível, eu farei um desconto sim aí pra vocês. E vai ter sorteio, esse livrinho aqui é pra sorteio, eu recebi vários exemplares hoje, né? Então, é isso aí, meus amigos. O tema de hoje é processo legislativo, Selecionei alguns pontos para trabalhar com vocês, né? Mas antes eu tenho sempre que lembrar que essas revisões que eu estou fazendo para o cargo de delegado de polícia são um pedido dos meus alunos de coaching, né? E caso você queira também fazer parte dessa seleta família aí que está comigo, que eu estou acompanhando aí, né? É só entrar em contato. Lisiana aí na área, uma das que pediu aí para fazer essas revisões. Então vamos começar a revisão de hoje, que tem muita coisa bacana. Selecionei vários pontos que eu reputo aí importantíssimos sobre processo legislativo. Tem muita jurisprudência, legislação e até uns aspectos doutrinários, né? Vamos lá então? Vamos começar? Todo mundo com a caneta a postos aí? Macapá na área. Muita gente aí do Brasil inteiro, meus amigos. Vamos lá então. Ponto 1. Apesar de ser uma questão... Não acabei o doutorado não. Tô escrevendo a tese, o doutorado acaba em janeiro, fevereiro, por aí, né? Distrito Federal também na área. Vamos lá, ponto 1 então, meus amigos. O artigo 59, ele trata das espécies legislativas, né? Constitucionalmente previstas. E esse rol é um rol taxativo, né? É uma questão, um ponto simples para a gente começar, o rol é taxativo, mas já cai em algumas questões de concurso isso daí, né? Então, ponto 1, artigo 59, rol taxativo. Ponto 2, revisar, então a gente vai andando aí numa certa velocidade, né? Ponto 2, é possível
emenda particular, é possível emenda parlamentar em processo de iniciativa privativa. Vamos pegar, por exemplo, o artigo 61, parágrafo 1º da Constituição. Tem um rol ali, né, de matérias que são privativos do chefe do executivo, no caso do presidente da República, né? É possível emenda parlamentar em um processo iniciado pelo presidente da República? A resposta é sim, é possível. Anotem aí, isso foi objeto da ADI 4062, ADI 4062. Mas tem que observar dois requisitos. Quais são os dois requisitos? Primeiro requisito, pertinência temática. Tem que haver pertinência temática da emenda com o projeto. Segundo, não importar em aumento de despesa. Não importar em aumento de despesa, né? Seguindo então, ponto 3. Imagine a seguinte situação. Nós estamos diante de uma situação de iniciativa privativa. Ponto 3. Iniciativa privativa. A iniciativa privativa abrange normas do poder constituinte derivado. Por exemplo, imagine uma emenda à Constituição Federal. A emenda à Constituição Federal pode versar sobre uma iniciativa privativa do presidente da República? Essa é uma questão muito interessante. Por quê? Porque ela depende, meus amigos. A resposta é depende. Se for uma emenda à Constituição Federal, não há necessidade do Congresso respeitar a competência privativa do chefe do executivo, né? Eles têm liberdade para tratar sobre todas as coisas, inclusive de iniciativa privativa. Contudo, se for uma emenda constitucional à Constituição dos Estados, aí sim a iniciativa privativa, que consta do artigo 61, parágrafo 1º da Constituição, por exemplo, ela tem que ser respeitada. Uma emenda constitucional à Constituição do Estado tem que respeitar, sim, as regras de iniciativa privativa. Isso foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1167. ADI 1167, né? Quarto ponto diz respeito ao princípio da irrepetibilidade. Princípio da irrepetibilidade. O que é o princípio da irrepetibilidade? Determinadas regras, né? Determinadas regras de procedimento determinam que, se uma matéria for objeto de, por exemplo, de uma lei ordinária ou de uma emenda complementar, e ela, por exemplo, for arquivada, tem determinadas regras que ela tem que obedecer, e aquele conteúdo não poderá ser repetido no mesmo espaço temporal. Só que a regra que rege o princípio da irrepetibilidade varia. Se for lei ordinária ou lei complementar, e emenda constitucional e medida provisória. Então eu vou fazer o seguinte, meus amigos. Eu vou dar para vocês as regras e depois vocês vão na casa de vocês ler para saber exatamente a diferença. O princípio da irrepetibilidade de lei ordinária ou complementar está no artigo 67 da Constituição Federal. Artigo 67 da Constituição Federal. No caso de emenda constitucional, ela está no artigo 60, parágrafo 5º da Constituição Federal. Artigo 60, parágrafo 5º da Constituição Federal. E no caso de medida provisória, encontra-se no artigo 62, parágrafo
10º da Constituição, parágrafo 10 da Constituição Federal. 62, parágrafo 10. Tomem cuidado e deem uma lida nesses 3 dispositivos, porque volte e meia as bancas de concurso meio que trocam um pelo outro. É decoreba mesmo, não tem jeito, tá bom? Ponto 5, seguindo então, ponto 5 do nosso revisaço. Imagina, vamos chegar na medida provisória, calma lá. Imagina que o da medida provisória, artigo 62, parágrafo 10. Artigo 62, parágrafo 10. Sobre a irrepetibilidade. Ponto 5. Qual que é o caso desse? Imagine que um dos legitimados apresente um projeto de lei. Ele pode desistir do projeto de lei que ele apresentou? É possível, em outras palavras, a desistência de projeto de lei apresentado pelo seu respectivo legitimado? A resposta é positiva. É possível a desistência de projetos de lei, com uma observação. Esse ato de desistência é um ato bilateral. O ato de desistência é um ato bilateral e requer a concordância do Congresso Nacional, tá bom? Requer a concordância da respectiva Casa Legislativa. Seguindo então, ponto 6. O ponto 6, na verdade, ele é usado muito para confundir vocês, né? No que diz respeito à teoria das maiorias. Qual a diferença entre maioria relativa, maioria absoluta e maioria qualificada? Vamos lá. Maioria relativa. Maioria relativa é o número da casa, número dos presentes mais 1. Né? No momento da votação, maioria dos presentes mais 1. Maioria absoluta é a metade mais 1 da casa e não mais dos presentes, né? E a maioria qualificada é qualquer maioria que não seja a absoluta, qualquer número além. Exemplo de maioria relativa, lei ordinária. E também o procedimento da medida provisória, né? A regra geral para a incorporação dos tratados internacionais, né? Tudo isso é regulado por maioria relativa. Maioria absoluta, lei complementar. Maioria absoluta é a lei complementar. E a maioria qualificada é qualquer fração acima da lei complementar, né? No caso, nós temos, por exemplo, a emenda constitucional com 3/5, a incorporação de tratados internacionais de direitos humanos, que também é 3/5, e também, por exemplo, a votação da lei ordinária de um município ou do Distrito Federal, que é 2/3, né? Então, cuidado com esses detalhes, porque volta e meia os concursos eles mudam essas nomenclaturas. Ponto 7. Ponto 7 é uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Eu não quero posições doutrinárias. Eu quero à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Existe, responde aí que eu quero ver aqui, ó, responde aqui. Existe, à luz do STF, hierarquia entre lei ordinária e lei complementar? E aí, meus amigos, à luz do Supremo Tribunal Federal, existe hierarquia entre lei ordinária e lei complementar? Sim ou não? Exatamente, não existe. Isso foi objeto do RE 509.300. RE 509.300. Bacana. Nós então, dentro desse contexto, nós temos... Imagine a seguinte situação. Uma lei complementar é aprovada com conteúdo de lei ordinária. Numa futura alteração dessa lei complementar que veicula conteúdo de lei ordinária, na hora de sua alteração, ela tem que ser feita por lei complementar ou pode ser feita por lei ordinária? Repita a pergunta.
Imagine a seguinte situação: lei complementar é aprovada, contudo regulando matéria de lei ordinária. Uma futura alteração desta lei complementar, que veicula conteúdo de lei ordinária, tem que se dar por lei complementar ou pode se dar por lei ordinária? Ou seja, nesse caso, uma lei ordinária pode revogar uma lei complementar? Mais uma questãozinha bacana que o STF já se pronunciou e o STF vai falar que sim, lei ordinária poderá revogar essa lei complementar. A alteração dela não tem que se dar por lei complementar. Por quê? Porque, de acordo com o STF, e esse porquê já caiu em concurso público, foi uma das questões que eu vi ontem à tarde. Por quê? Porque essa lei complementar, ela é materialmente uma lei ordinária. Repito, a lei complementar, ela é materialmente uma lei ordinária, o que justifica a sua alteração, portanto, via lei ordinária. Tá bom? Seguindo, então, ponto 8. Ponto 8 é a seguinte questão: sanção e veto incide em todas as espécies legislativas? Sanção e veto incidem em todas as espécies legislativas? Cuidado, meus amigos, não. Sanção e veto são, como regra, estabelecidos para lei ordinária e lei complementar, consoante artigo 48 da Constituição Federal. Em regra, somente lei ordinária e lei complementar, consoante artigo 48 da Constituição Federal. Existe uma peculiaridade no que diz respeito às medidas provisórias, que é o artigo 62, parágrafo 2º. Anota aí, 62, parágrafo 2º. A MP será encaminhada, sim, para sanção e veto, somente se houver alteração no texto. Somente se houver alteração no texto. Os maiores detalhes no artigo 62, parágrafo 2º da Constituição Federal. E por fim, lembrando que emenda constitucional não tem sanção e veto. Emenda constitucional não tem sanção e veto. Tá bom? E vamos lá. Ponto 9. Sanção presidencial convalida vício de iniciativa? Repito, sanção presidencial convalida vício de iniciativa? A situação é o seguinte: uma determinada matéria era competência privativa do chefe do executivo, só que é iniciado por qualquer motivo que seja no Congresso Nacional e não por ele próprio. Chega até o presidente da República e ele olha aquela situação e fala: pô, bacana, gostei da lei e vou sancionar. Apesar de ser minha iniciativa, apesar de em tese ser da minha iniciativa, eu vou sancionar porque eu gostei dela. A sanção do presidente convalida vício de iniciativa? O STF vai falar que não. Mesmo assim, a lei será inconstitucional. Anotem aí, ADI 2867. ADI 2867. Ponto 10. Fala, Alexandre. Tá sumido, rapaz? Boa tarde. Vamos dar sequência, então. Ponto 10. Os vetos devem ser analisados na ordem cronológica da comunicação ao Senado? Os vetos. O presidente vai vetando e vai encaminhando. Na hora de apreciar o veto, tem que ser apreciado na ordem cronológica que o presidente vai vetando, ou é possível selecionar qualquer dos vetos e colocar para votação? O STF se pronunciou sobre o tema e ele afirmou que não é necessário obedecer à ordem cronológica. Não é necessário obedecer à ordem cronológica. Isso consta do MS 31816. MS 31816. E detalhe, em uma questão que eu vi do Ministério Público sobre o tema, ele foi questionado
a questão de concurso queria que o candidato soubesse, além da resposta negativa, o fundamento. O fundamento é o quê? Qual foi a justificativa do STF para não obedecer a ordem cronológica? Porque isso se baseia em um costume constitucional. Um costume constitucional de não observar a ordem cronológica, né? Seguindo então, ponto 11. Ponto 11. Presidente da República pode vetar somente palavras? Ou ele tem que necessariamente vetar um parágrafo, um artigo, né, o caput, um inciso? O presidente da República não pode vetar palavras. Não pode vetar palavras. Somente parágrafos na íntegra, inciso na íntegra, caputs na íntegra. Um detalhe importantíssimo sobre esse ponto. Por quê? O STF, quando vai declarar a inconstitucionalidade de uma lei, ele tem o poder, sim, para declarar a inconstitucionalidade de somente uma palavra. Um poder, portanto, que é diferente do presidente da República. A doutrina chama isso, e isso já caiu em concurso público, de que essa possibilidade do STF decorre do princípio da parcelaridade. Princípio da parcelaridade, onde ele pode declarar inconstitucional somente uma parte. Contudo, o princípio da parcelaridade não se aplica ao presidente da República. O presidente da República não pode vetar somente uma palavra, tá bom? Seguindo, então, ponto 12. Características do veto. Anotem aí características do veto, vamos passar bem rápido por isso. 1. Expresso. 2. Expresso, que ele tem que ser sempre fundamentado, expresso. Formal. 1 expresso, 2 formal. 3. Supressivo, porque ele sempre retira alguma coisa da lei. 4. Relativo. 4. Relativo. Por que relativo? Porque o veto ele pode ser derrubado pelo Congresso Nacional, né? É possível a derrubada do veto, daí porque ele é relativo. 5. Irretratável. 5. Irretratável. 6. Insuscetível de controle judicial. 6. Insuscetível de controle judicial. Seguindo então, ponto 13, meus amigos. Ponto 13. E essa questão já caiu em concurso várias vezes. E eu sei que muita gente já errou. Pergunto para vocês: é possível promulgação sem sanção? De lei, estamos falando de lei, não de emenda constitucional, por óbvio, né? É possível promulgação sem sanção de uma lei? E aí, questãozinha de concurso. Bacana. É possível promulgação de lei sem sanção? Sim, como o colega bem falou, é possível. Qual é o caso? Quando o presidente veta, ocorre a derrubada do veto e ele será então promulgado sem a sanção. Ou seja, no caso de derrubada do veto pelo Congresso Nacional, não falamos em sanção. Será promulgado sem sanção e essa é uma pegadinha muito bacana de concurso. Ponto 14. Ponto 14. Promulgação, regra geral, quem faz a promulgação? Presidente da República. Regra geral é o presidente da República. Contudo, nas emendas constitucionais, não será o presidente da República. Será quem? Mesa da Câmara e do Senado. As mesas da Câmara e do Senado, no caso de emenda constitucional.
Seguindo então, ponto 15. Ponto 15. MCN, o que é isso? Ponto 15. Ah, é mesa da Câmara. Não, MCN, enfim. Ponto 15. Vamos agora para as emendas constitucional. Limites à emenda constitucional. Limite 1. Limite circunstancial. Que é que a emenda não pode ser... A Constituição não pode ser emendada em estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal. Né? É o artigo 60, parágrafo 1º, limite circunstancial. Pessoal, se cair na seguinte prova de vocês, se cair na prova de vocês a seguinte questão, me responda: verdadeiro ou falso? O Brasil não, no Brasil, na história do Brasil, não se contempla limitação temporal à emenda constitucional. Verdadeiro ou falso? No Brasil, na história do Brasil, não se contempla limitação temporal à emenda constitucional. Verdadeiro ou falso? No Brasil, na história do Brasil, desculpa, não se contempla limitação temporal à emenda constitucional. Pessoal, é falso. Cuidado, porque a atual emenda constitucional, a atual Constituição não possui limite temporal. Não existe limitação temporal na atual Constituição. Não existia uma regra no qual você tem que esperar um prazo para que a emenda fosse publicada, fosse criada, para que a Constituição fosse emendada. Não existe um prazo. Aquela emenda de revisão do artigo 3º da DCT não é hipótese de limitação temporal. Contudo, na história do Brasil, sim, existe uma Constituição, a Constituição de 1824, que teve limitação temporal. Na história do constitucionalismo brasileiro, existe sim limitação temporal. Na atual, não. Tá bom? Então, seguindo então, limitação formal diz respeito ao procedimento, não vou entrar em detalhes, é só vocês lerem lá o artigo 60 da Constituição, né? Limitação material, nós temos dois tipos de limitação material: explícito, que são as cláusulas pétreas, 60, parágrafo 4º, e os limites implícitos à emenda constitucional. Quais são os 4 limites implícitos à emenda constitucional? 1. Titular do poder constituinte originário, que é o povo. 1. A titularidade do poder constituinte originário, que é o povo. 2. A titularidade do poder constituinte derivado, que é o Congresso Nacional. Repetindo, titularidade do poder constituinte derivado, que é o Congresso Nacional. 3. Procedimento de alteração das emendas. 3. Procedimento de alteração das emendas. 4. A norma que prevê as cláusulas pétreas. A própria redação das cláusulas pétreas é uma cláusula pétrea em si mesma. Tá bom? Sobre esse ponto, tem um detalhe muito bacana, já caiu para procurador do Estado essa questão, já caiu para magistratura, já caiu para MP, não caiu para delegado ainda, mas pode vir a cair, que é o seguinte: é possível no Brasil a adoção da teoria da dupla revisão constitucional? É possível no Brasil a adoção da teoria da dupla revisão constitucional? A teoria da dupla revisão constitucional foi criada pelo português Jorge Miranda,
foi criado em Portugal por Jorge Miranda para possibilitar a entrada de Portugal na União Europeia. O que constituía essa teoria da dupla revisão constitucional? Primeiro eu faço uma alteração da Constituição excluindo as cláusulas pétreas e, em segundo momento, eu faço todas as alterações que eu quero, restabelecendo nesse segundo momento as cláusulas pétreas. Afinal de contas, tal como na Constituição brasileira e na Constituição portuguesa, o artigo 60, parágrafo 4º, não é, pelo texto constitucional, uma cláusula pétrea. Só que no Brasil a doutrina defende que isso não seria possível. Por quê? Porque o artigo 60, parágrafo 4º, seria uma limitação material implícita. Limitação material implícita. Mas vamos ser sinceros, foi isso que possibilitou a entrada de Portugal na União Europeia. Sem isso, não seria possível. Então foi uma saída política para um problema que eles tinham, que era jurídico, né? Seguindo então, ponto 16, meus amigos. Ponto 16. Ponto 16. E agora vamos tratar de forma mais específica da medida provisória. Pessoal, limite temporal da medida provisória. Limite temporal da medida provisória. Pela Constituição é 60 dias mais 60 dias. Pergunto para vocês e cai com força em concurso público. É possível extrapolar o prazo de 120 dias? O prazo de vigência de uma medida provisória pode extrapolar 120 dias? E aí, pessoal? Pode ou não pode? Essa é uma questão que já caiu muito em concurso público, muito. Por quê? Porque a resposta ela é exatamente como a colega colocou, a resposta ela é positiva. Pode sim extrapolar o prazo de 120 dias. Por quê? Isso está no artigo 62, parágrafo 4º da Constituição Federal. Artigo 62, parágrafo 4º da Constituição Federal. Uma vez que o prazo em que a medida provisória está correndo fica suspenso durante recesso do Congresso Nacional. Né? Então é esse detalhe aí. Segundo ponto, dentro desse 16. Essa prorrogação são 2 blocos de 60 dias. 60 mais 60. Essa prorrogação ela é automática. A prorrogação de 60 mais 60, ela é automática. No que diz respeito às medidas provisórias ainda, eu quero que vocês deem importante atenção para os parágrafos. Lê com bastante cuidado. Foram os que eu mais vi caindo em concurso público. Parágrafos 1º, artigo 62, parágrafos 1º, 3º, 6º, 10º e 11. 1, 3, 6, 10 e 11. Anota aí para vocês não esquecerem, tá bom? Ponto 17. Também esse é um detalhe que vocês podem passar despercebidos. Publicação de medida provisória. Pessoal, verdadeiro ou falso? Publicação de medida provisória revoga a lei. Publicação de medida provisória revoga lei. VOF, publicação de medida provisória revoga lei. Muito bom. Falso. Por quê? A publicação da medida provisória suspende a eficácia da lei. O que revoga a lei é somente a lei de conversão da medida provisória. Durante todo o trâmite da medida provisória, a lei ela fica o quê?
com eficácia suspensa. Publicou a lei de conversão, é revogada. Tá bom? Seguindo então, ponto 18. Ponto 18. Presidente da República publicou uma medida provisória. Só que ele acredita que aquela medida provisória não é interessante e ele deseja, então, retirar da apreciação do Congresso Nacional uma medida provisória publicada. Portanto, pergunto, pode o presidente da República tirar da apreciação do Congresso Nacional uma medida provisória publicada? Cuidado, pessoal, cuidado, porque não é possível. Não é possível, a partir do momento que ocorre o envio para o Congresso Nacional, que o presidente da República retire da apreciação do Congresso, uma vez já publicada a medida provisória. Tá bom? Vamos então, seguindo, ponto 19. E é o último ponto de hoje, dos pontos mais relevantes sobre processo legislativo, meus amigos, nesse nosso revisaço. E só um detalhe, tire um tempo para ler, dar uma lida bem interessante nos artigos que regulam, são 19 pontos, calma. Nos artigos que regulam o processo legislativo, né, emenda constitucional, volte e meia. Acabei de lembrar de um ponto aqui, deixa eu até anotar para não esquecer. Vou falar do ponto 25 só porque você falou, lembrei agora. Só estou anotando para não lembrar, não esquecer. Pronto. Ponto 19. E dê uma lida com cuidado nos artigos do processo legislativo. Ponto 19. Como a gente falou agora, o presidente da República pode retirar, sim, não pode retirar, desculpa, MP da apreciação do Congresso Nacional uma vez publicada. Contudo, será que uma vez publicada a medida provisória pelo presidente da República, ele poderia publicar uma segunda medida provisória retirando a eficácia da primeira? Deu para entender? O presidente publica uma lei, ele não gosta da lei, só que ele não pode ir lá e retirar. Então o que ele faz? Ele vai, publica uma nova medida provisória e fala, aquela perdeu a eficácia. Ele pode fazer isso? Pois então, meus amigos, isso já foi objeto de ADI no Supremo Tribunal Federal. E o STF falou que ele pode sim assim proceder. É a ADI 1315, ADI 1315, né? Contudo, o Congresso Nacional, ele pode rejeitar a nova medida provisória do Congresso e fazer voltar à eficácia aquela que o presidente não mais desejava, né? Então, é possível, Só que, tal como o STF consignou na ADI 1315, o Congresso Nacional pode rejeitar a nova medida provisória para que a antiga volte a ter efeitos, Ponto 20, então. Ponto 20, último ponto do nosso revisaço de hoje, só sobre processo legislativo. Vamos lá então. Imagine a seguinte situação. O presidente da República publica medida provisória. Vai para o Congresso. O Congresso pode fazer emendas. As emendas, elas têm que ter determinada pertinência temática. Só que era muito comum, uma prática muito comum do Congresso Nacional, que essas emendas fossem aproveitadas muitas vezes para veicular determinado tema sem vinculação direta com aquela medida provisória. Isso é o que a STF chamou de
contrabando legislativo. Contrabando legislativo, também conhecido como rabo da lei. Rabo da lei ou cauda da lei. Cauda da lei, rabo da lei ou contrabando legislativo. São 3 nomes para a mesma prática. Isso consta, também conhecido como riders, bem colocado, também conhecido como riders. Uma prática que foi vetada nos Estados Unidos, né? E foi veiculada na ADI 5127. ADI 5127. Só que tenham em mente uma observação relevantíssima sobre o tema. Informação relevantíssima sobre o tema. Qual é? O STF concedeu. Ele falou que esse tipo de prática é inconstitucional, viola o devido processo legislativo, aspectos democráticos e tal. Só que o STF concedeu efeito ex nunc, ou seja, efeito não retroativo, e falou que todos aqueles casos em que até aquele momento essa prática tinha acontecido, essa prática, o contrabando legislativo, ele seria mantido sim no ordenamento jurídico, né? Então, essa prática do Congresso Nacional, até a decisão do STF, foi aceita por causa da concessão do efeito ex nunc na ADI 5127. ADI 5127. O principal argumento do STF foi para manter, no caso, a segurança jurídica. Mas para declarar a inconstitucionalidade dessa prática foi 1. Violação do devido processo legislativo, que não custa nada eles perguntarem o fundamento. 1. Violação do devido processo legislativo. E 2. Violação dos aspectos democráticos. Repito, o STF, nessa decisão relativo ao contrabando legislativo, ele falou que tal prática viola a Constituição Federal e é contrária ao devido processo legislativo e à democracia. Contudo, o STF deu efeitos ex nunc a essa decisão, ou seja, todas as hipóteses de contrabando legislativo até a decisão do STF serão mantidas e serão aceitas no ordenamento jurídico. A inconstitucionalidade somente tem efeito a partir daquela decisão em diante. Entendeu? Todos os contrabandos legislativos, então, estão mantidos no ordenamento jurídico brasileiro até a decisão do Supremo Tribunal Federal. Tá? Finalizamos assim o nosso ponto 20 de processo legislativo, os pontos que eu reputo mais importante, além da leitura das normas da Constituição Federal, tá bom? E agradeço aí a atenção de vocês, vou deixar mais uma vez alguma dúvida, pode mandar e-mail que eu tiro dúvida. Se quiser saber sobre coaching, eu trabalho com coaching, pode mandar um e-mail, né? Me segue lá no Instagram, btzanotti, né? E faço sim, Marcelo. Deixa mais pra frente que eu faço contando como que é. E agradeço aí a atenção dos senhores. Semana que vem teremos mais revisão. Estarei lá sim, Alexandre. Estarei no Mato Grosso do Sul, mais uma vez lá pro aulão do Saber Mais Direito. Tá bom, meus amigos? Agradeço aí. Tem uma semana aí abençoada. Hoje tem jogo do meu Flamengo. Vamos torcer pro rubro-negro hoje à noite aí, ó. Pensamento positivo que a gente tem que ganhar o Santos lá na casa deles. Então, a todos, saudações rubro-negras, foco nos estudos. Pessoal, vamos lá, é hora de dedicação, sangue nos olhos, é reta final. Os concursos estão logo aí, a hora é agora e a hora quem faz é você, tá bom? Sangue nos olhos. Um grande abraço, uma boa semana a todos. Tchau, tchau e até a próxima.